saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Você pode dar boa noite para quem está do seu lado. Boa noite você que está em casa, participando desse culto de louvor e adoração. Que tenhamos uma ótima noite de domingo, um ótimo feriado. Abra comigo sua Bíblia em Salmo 96, versículo 9. Salmo 96, versículo 9 em diante. Verso 9 em diante. Salmo 96, versículo 9 em diante. Você que está em casa, convide a sua família para participar conosco desse momento de adoração ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade, com equilíbrio. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Vogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Nessa noite de feriado, nesses dias de feriado, o Senhor não perdeu o controle. Deus ainda governa sobre as nações, ainda que o mundo, ainda que a nossa nação esteja separando esses dias para adorar outros deuses, umas entidades, mas nós separamos esse dia para nos santificar e render graças ao Senhor que tem domínio de tudo. Viemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor reina entre as nações. O Senhor reina na nossa vida. O Senhor reina na sua casa. Que esses dias sejam um dia de descanso, mas dias que a presença do Senhor possa encher a tua casa, a tua família, e que possa ser dias de adoração. Que esse culto seja um culto de adoração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e entregue a sua vida no altar do Senhor. Entregue esses dias. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos dizer que o mundo fez as escolhas deles e nós queremos fazer a nossa, que é permanecer na tua vontade, permanecer na tua presença. Por isso toma esse culto, Senhor. Toma os nossos, Senhor, os familiares, Senhor. Senhor, toda a terra se alegra, toda a terra te exalta, Senhor, toda a criação te exalta. E nós nessa noite não queremos fazer diferente. Queremos, Senhor, te exaltar, Senhor. Queremos te engrandecer. Que o teu nome seja glorificado entre as nações. Que o teu nome seja glorificado neste culto. Que o teu nome seja glorificado hoje, nesses dias e para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Quantos aqui creem que o Senhor, Ele é o leão da tribo de Judá? Amém? Vamos declarar isso nessa noite? Aleluia. De todos os povos, hoje se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou.
governa e reina. Ele entregou o seu filho, alguém inocente, para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Ele não era desse mundo, mas ele veio para esse mundo com o único propósito de entregar a sua vida para nos salvar. Não conhecer
Eu quero que você agora, nesse momento, declarando, seja exaltado e engrandecido, seja exaltado, Senhor, em o nome de Jesus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, inigualável, diante do Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ti e para mim. Diante do Senhor, nessa noite, eu venho pedir a Ele que se derrame sobre a tua casa, que o Espírito Santo esteja te guardando, te livrando de todo e qualquer mal. Te convido a você abrir a tua Bíblia junto comigo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Na verdade, nós vamos ler Hebreus 12, do 1 ao versículo de número 3. Deus tem um recado para você nessa noite. Por isso que antes de lermos o texto sagrado, eu quero dizer, o tema da mensagem é: não desista da corrida. Não desista da corrida. Deus quer falar contigo nessa noite. Não desista da corrida. E o texto sagrado diz assim lá em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aleluia. Quando a palavra de Deus aqui em Hebreus fala que devemos correr, lá no final do versículo 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, vem à nossa mente um atleta que participa de corrida, e ele vai participar de uma corrida, seja um atleta de alto rendimento, atleta que participa de Olimpíadas, Paralimpíadas, de Pan-Americanos, ou então aquele atleta que sai da sua casa para correr todos os dias, ou então faz uma maratona ali ou acolá. Ele sempre toma alguns cuidados antes, durante e depois da prova a qual ele vai correr. Ele cuida da sua alimentação, ele tem os equipamentos necessários, ele tem que passar por treinamentos diários, e tem que, junto com o seu técnico, traçar estratégias para chegar até aquela corrida. E o autor da carta dos Hebreus, ele faz essa comparação da vida cristã a uma corrida. Uma corrida onde o ponto de partida é a nossa conversão. É o momento em que você recebe ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir desse momento,
um cronômetro é disparado e a nossa corrida nessa nova vida, ela se inicia até a chegada, e a chegada é a Jerusalém celestial. A chegada é estar diante do nosso Deus e olhar para o nosso Deus face a face. Poder escutar do nosso Deus: bem-vindo, amados do meu Pai. Poder escutar do nosso Deus: seu trabalho foi perfeito. Entra para viver comigo, entra para estar comigo pela eternidade. Por isso que o autor compara a nossa vida com uma corrida. E esta corrida é o teste de fé neste mundo que dura uma vida inteira. Meu irmão, é isso. Uma vez eu me lembro que eu vi uma Olimpíada, e, se eu não me engano, era uma corrida assim de 1.500 metros, algo bastante comprido. E no meio, ainda era uma corrida de 1.500 metros com obstáculos. E no meio da corrida, uma das corredoras, uma etíope, ela simplesmente perdeu uma das suas sapatilhas. Sim, a sapatilha ficou para lá, perdeu, saiu do pé dela. E ela não quis parar, e ela completou aquela prova com apenas uma sapatilha. E, de repente, você deve estar me perguntando: mas, pastor, ela ganhou? Ela ganhou alguma medalha? Não, ela não ganhou. Mas ela escolheu não desistir. Ela escolheu continuar, mesmo tendo toda aquela dificuldade. Imagino ela com um pé calçado, outro descalço, já tem uma diferença de nível, mas mesmo assim ela continuou passando por obstáculos, até chegar na reta final. Para ela, muito mais do que ganhar uma medalha, completar a corrida era o melhor. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, completar a corrida é o plano, é o objetivo maior da nossa vida cristã. Porque assim como aquela mulher que perdeu a sua sapatilha, às vezes no meio do caminho da nossa vida cristã, nós perderemos alguma coisa ficará no meio do caminho, mas nós não podemos desistir. Não desista da tua corrida. Mas você me pergunta: mas pastor, quais são as dicas para que eu tenha uma boa performance na corrida cristã? O que nós devemos fazer? E aqui no capítulo, em Hebreus 12, 1, versículo 1, ele diz: olha, portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui está a primeira coisa, meu irmão e minha irmã, nós, ao lermos a Bíblia, vemos tão grandes, pessoas grandes, testemunhas que testemunharam do poder de Deus na sua vida. Vemos Moisés, que não desistiu, vemos José, vemos Daniel, vemos Paulo, vemos Pedro, vemos João, vemos várias pessoas que nos servem de testemunhas nos dias atuais, para que nós não desistamos, porque eu posso ser jogado na cisterna, eu posso ser jogado no poço, como assim foi José, e depois ser resgatado, vendido como escravo, preso, e depois de muitos anos, Deus se lembrar de José, porque na verdade Deus nunca esqueceu dele, mas levá-lo a segundo abaixo apenas de Faraó. Nós podemos ser como Jeremias, que foi jogado numa cisterna de lama, porque falava a verdade para o rei, mas aquele etíope, aquele servo, pede ao rei para tirar Jeremias daquela situação, e são lençóis tirados, ele é tirado do meio da lama, porque Deus não esqueceu Jeremias. Nós vemos Pedro, que ao ver o Senhor Jesus andando pelas águas, ele pede: olha, se é tu mesmo, eu quero andar também, e sai andando, e o vento é forte, o medo vem, ele começa a afundar, e ele grita por socorro, e o Senhor Jesus pega pelo braço e levanta Pedro. Todos eles passaram por dificuldades. Todos eles passaram por dificuldades, mas nenhum deles desistiu. Completaram a carreira, completaram a corrida e hoje estão lá perto de Deus Pai. E é assim que eu te digo, estamos rodeados de grandes testemunhas, e não só testemunhas da Bíblia. Quantas pessoas que você hoje pode fechar os teus olhos
e lembrar que são pessoas que dão testemunho do Senhor, são pessoas que são exemplos de superação com o Senhor, são pessoas que são exemplo de resiliência, pessoas que estiveram no fundo do poço e o Senhor foi lá e levantou. Pessoas que estiveram no meio da corrida, feridas, desmaiadas, cansadas, mas não desistiram da corrida. Você tem que ter em mente, sim, que Deus pode te ajudar, mas você também tem que ter em mente quantos testemunhos de fé você já escutou e não desistiram, que não desanimaram, que não entregaram os pontos. Não entregue os pontos, meu irmão e minha irmã. Assim como Paulo disse para aquelas pessoas: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque Cristo é o maior exemplo de testemunha daquele que não desistiu. Ele podia desistir, mas ele não desistiu. E foi até o final por amor de mim e por amor de você. E a palavra continua desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. Meu irmão e minha irmã, nós temos que deixar o pecado de lado. Devemos nos afastar de tudo que nos faz ficar vagarosos, que nos atrase. Devemos abandonar o pecado. Nesta corrida, o pecado, ele nos atrapalha e nos faz ficar para trás. O pecado atrasa o nosso progresso. E muitas vezes, quando estamos nessa caminhada cristã e cedemos ao pecado, é como se fosse naquele jogo de videogame que você perde a sua vida e você tem que voltar lá para o início da fase. Temos que voltar para reiniciar de novo a caminhada. E o reinício, às vezes é cansativo. O reinício, às vezes, nos leva a passar por várias situações que já passamos antes e nos atrasa nessa caminhada. E eu me lembro da época que eu fazia hidroterapia e lá na piscina a professora colocava nos meus tornozelos um peso para fazer fortalecimento muscular. E mesmo dentro da água, onde a densidade te ajuda a se movimentar melhor, existia uma dificuldade para me movimentar com aquele peso. E é assim que o pecado trabalha na nossa vida. Ele é um peso, ele nos prende, ele nos atrapalha, ele impede o nosso progresso. Por isso que a palavra continua dizendo, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele se agarra firmemente em nós. Eu me lembro que, quando criança, onde eu estudava, os meus amigos, eles tinham uma mania feia de colocar chiclete na cadeira da pessoa para a pessoa sentar. E às vezes eu via pessoas sentando e aquele chiclete, ele gruda na calça e depois para tirar é um sacrifício e às vezes nem se consegue tirar, ele agarra de uma tal forma, agarra tenazmente naquela roupa. E é assim que às vezes o pecado, ele se comporta, ele se agarra firmemente em nós. A tentação vem para nós cairmos no pecado, e o maior perigo que nos confronta é a tentação que nos faz ceder ao pecado. Estejamos sempre alerta, estejamos sempre em oração, rejeite qualquer proposta cujo tema tenha a intenção de impedir sua corrida com Cristo. Satanás não vai desistir. Não vai. Ele vai fazer de tudo para que você se canse, para que você desista. Ele vai fazer de tudo para que você olhe para a tua caminhada cristã, enxergue uma dificuldade, enxergue que, de repente, ache que aquilo não é para você. Ele vai colocar tentações, convites, bater a sua porta para você desistir
da jornada, da corrida. Mas eu quero te dizer que assim como um atleta que não pode cair na tentação de uma alimentação desregrada e ter uma vida sedentária, nós também não podemos cair na tentação do pecado, na tentação do inferno, para que tenhamos uma vida espiritual desregrada, uma vida espiritual bagunçada, disfuncional. É isso que o diabo quer. O diabo quer fazer com que a nossa corrida se torne cada vez mais difícil. Mas eu quero te dizer nessa noite que o diabo pode tentar fazer isso, mas Jesus está te ajudando. Jesus te estende a mão. Jesus vai te ajudar. E pode ser difícil, mas com Deus não há nada impossível. Meu irmão, minha irmã, a palavra continua dizendo no versículo 1, para corrermos com perseverança. Correr com perseverança. Corra com perseverança. Coloca a mão no teu coração nessa hora e repete para você mesmo: eu tenho que correr com perseverança. Não desista com facilidade, meu irmão, da corrida. Tenha persistência. Insista, insista, esforça-te para chegar até o fim. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele é conseguido através de esforço. Jesus, ele propõe uma palavra e diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus também fala que a porta que nos leva ao caminho de Deus, ao caminho dos céus, é estreita, não é larga. A porta larga que nos leva ao inferno. Com essas palavras, Jesus está nos dizendo que realmente a chegar até o fim, correr até o fim, chegar até a reta final, não é algo fácil. Temos que nos esforçar, temos que deixar para trás tudo aquilo que faz parte do nosso passado e olhar só para Jesus, e olhar que existe um prêmio, e olhar que existe um lugar, e olhar que existe uma saída, e esse prêmio se chama salvação. Esse prêmio está aqui nessa noite sendo derramado sobre você na sua casa. Ah, meu irmão, minha irmã, esse prêmio se chama Jerusalém Celestial. Esse prêmio também é conhecido como céu. Esse prêmio é conhecido como morada do Senhor. E um dia nós estaremos lá. Se andarmos, se corrermos com perseverança, conseguiremos alcançar o principal objetivo da corrida cristã. O versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Olhe firmemente para Jesus. Mantenha seu olhar fixo em Jesus. E você vai me perguntar: mas pastor, e por que temos que olhar firme para Jesus? Porque Jesus, ele é o nosso exemplo de confiança em Deus. Ele é nosso exemplo de dedicação à vontade de Deus. Ele é o nosso exemplo de oração. Ele é o nosso exemplo daquele que venceu tentações. Ele é o nosso exemplo de perseverança. Ele é o nosso exemplo de lealdade ao Pai. Ele é o nosso exemplo daquele que termina a obra a qual Deus o chamou. Jesus é a nossa fonte, é a fonte de energia, é a fonte de amor, é a fonte de graça, é a fonte de misericórdia, é a fonte de bondade, é fonte de auxílio. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. A fé que existe em nós hoje foi colocada dentro de nós através de Jesus. E através de Jesus nós consumamos a nossa fé, nós professamos a nossa fé, nós colocamos nossa fé em prática.
Não olhe para a esquerda, meu irmão. Não olhe para a direita. Não olhe para a grama do vizinho, que sempre parece ser mais verde. Não olhe para o irmão que está do teu lado. Não olhe para o irmão que está atrás de você. Não olhe para as circunstâncias da vida. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Jesus. Porque eu tenho certeza que Ele nessa hora está olhando para ti nesse momento. Eu tenho certeza que Ele está te chamando nesse momento dizendo: esforça-te que eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Meu irmão e minha irmã, nós já vimos que temos que primeiro deixar o pecado de lado. Nós temos que primeiro ter como exemplo tantas pessoas, como a palavra diz, essa nuvem de testemunhas, que são exemplos de perseverança em Cristo. Nós não podemos deixar o peso do pecado nos atrasar. Nós temos que correr com perseverança. Nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. E nós temos que não ter um sentimento em nós que nos leve a desistir da nossa corrida. Sim, porque o ser humano, ele tem dentro dele uma inclinação de sempre, quando está mediante algo muito difícil, mediante algum problema, de desistir, porque desistir é mais fácil. Você larga a mão, você deixa de lado, e você parte para outra coisa. Desistir é o caminho mais fácil. E por ser o caminho mais fácil, é isso que Satanás muitas vezes coloca na nossa cabeça. E eu creio que muitos que estão me assistindo aqui hoje têm sido atacados pelo inferno. E o inferno tem falado: desista. Isso não é para você, desista. Isso não é para ti, desista. Você nunca vai conseguir essa vida, desista. Você nunca vai conseguir mudar. Mas em nome de Jesus, toda a voz do inferno já caiu por terra sobre a tua vida. E o Senhor te fala: não desista, não desista, meu irmão e minha irmã. Nessa corrida, muitas vezes iremos nos desanimar. Nessa corrida, muitas vezes nos sentiremos cansados. Mas, quando isto acontecer, devemos trazer à memória como Jesus se comportou. Ele não desistiu. Ele não desistiu. É por isso que eu e você temos hoje a oportunidade de estar diante do Pai, porque Jesus abriu mão da sua glória, veio como homem aqui à terra, tomou o nosso lugar, foi até a cruz, morreu, padeceu ali, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar, fazer um novo e vivo caminho através do seu sangue, para chegarmos até Jesus. Para concluir, eu quero trazer para você uma história verdadeira que eu li numa reportagem. Lá na Austrália, estavam um marido e sua esposa num restaurante local. Ele cristão, ela cristã também. Estavam lanchando, comendo, sentados à mesa. E em determinado momento entra um assaltante naquele lugar. E ele começa a render as pessoas, a roubar as pessoas. Mas em determinado momento ninguém soube explicar o que aconteceu. Era como se ele tivesse surtado. E ele começa a atirar para todos os lados. E aquele homem vê sua esposa ali com ele, e ele, num ato heróico, num ato de amor, ele entra na frente da esposa para defendê-la e é alvejado. Recebe alguns tiros e cai, a esposa permanece intacta. E ela se abaixa, e logo depois ele não morre imediatamente, conseguem dominar a pessoa, o bandido,
E a polícia chega, as repórteres chegam, e no meio daquilo tudo, filmando, todo mundo filmando, e o cara lá vivo, o socorro, as pessoas socorrendo já ele, os socorristas chegaram. E ele sente que a sua hora estava chegando, ele pega na mão da esposa e fala assim para ela: não culpe, eu não estou triste. Eu corri a corrida que o Senhor preparou para mim. E agora eu estou indo para junto do Pai, com meu coração alegre e em paz. E fala para ela assim: não fique triste, um dia nós nos veremos outra vez no reino dos céus. Ele morre. E você deve estar pensando agora: meu Deus, que história triste. Meu Deus, pastor, o senhor está falando de não desistir, a pessoa morre assim, como é que o senhor diz essa história para nós? Eu quero te dizer que as palavras dele foram gravadas, depois o filho dele contou várias vezes em vários programas de jornal, a mulher, a esposa, repetiu as palavras dele. Eu quero dizer para você que, com aquele ato de fé, protegendo a sua esposa, aquele homem que morreu ali naquele lugar, sabendo, tendo certeza da sua salvação, tendo certeza de que correu uma boa corrida. Naquele lugar, no bairro, em todo o país, várias pessoas foram alcançadas por aquele testemunho e houve muitas conversões, porque apesar de estar morrendo, apesar de estar sangrando, apesar de ver sua vida indo embora, aquele homem não se sentiu derrotado, aquele homem não entregou seus pontos. Ele sabia que em primeiro lugar ele tinha defendido a vida da sua esposa, mas que tinha algo muito mais importante. Ele sabia que o objetivo final não era essa terra. O objetivo final era chegar diante de Deus. E ele sabia, tinha certeza da sua salvação, que chegaria até lá. Quando nós temos certeza da corrida que estamos correndo, para onde nós iremos, quem nós somos, o que devemos não fazer e o que devemos fazer, independente do desfecho da corrida, nós sabemos que corremos a corrida que nos foi proposta. Por isso, que a palavra, ela diz assim, no final, no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Meu irmão, minha irmã, se está difícil, se você está com a sua fé esmorecida, em primeiro lugar, lembre de Jesus, que suportou toda a opressão do maligno nesse mundo, mas correu a corrida que tinha sido proposta para ele. Lembre de Jesus para não se cansar, não se fatigar. Lembre de Jesus para não ficar desmaiando na sua alma, não ficar com a sua mente em ebulição, tentando procurar desculpas. E em segundo lugar, lembre desse testemunho desse homem. Um homem que eu não sei o nome, um homem lá na Oceania, lá na Austrália, mas que tem um testemunho lindo e pode ser incluído aqui nessas nuvens de testemunhas, para fazermos continuar a correr. E para encerrar, eu quero dizer a você o seguinte: hoje, domingo de carnaval, essa hora da noite, muitas pessoas estão por aí desde sexta-feira correndo uma corrida que não foi proposta por Deus, foi proposta pelo inferno. Existem corridas propostas pelo inferno, sim. Só que o final dessa corrida é choro e ranger dos dentes. É sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse domingo, em primeiro lugar, ore pela tua vida, ore para o Senhor fortalecer-te e não deixar de existir dessa coisa. Porque um dia eu estava lá.
Um dia, muitos de vocês que estão nos assistindo também estavam lá. Mas, em algum momento, Deus nos resgatou. E eu creio que, em nome de Jesus, esse pode ser o último carnaval de muitos que estão pulando nessa falsa alegria. Mas que, em tempo oportuno, eles estarão no caminho do Senhor. Não desista da tua corrida. Repete comigo. Não desista da tua corrida. Porque o final será lindo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre o teu povo que me assiste nessa noite, Pai. E derrame da tua vontade, do teu querer, da tua força, Pai. Se existe alguém aqui com a fé esmorecida, fortalece a fé. Se existe alguém aqui com pensamento de desistir da corrida cristã, não deixa, Senhor, esse pensamento tomar conta da cabeça, mas fortalece-os dia após dia. Não deixe, Senhor, os encantos do mundo, ó Pai. Essa falsa alegria, como nós estamos vendo nesse dia de carnaval, que o mundo oferece como sendo solução. Não deixe isso, Pai, desviar a atenção dos nossos irmãos, dos teus filhos, ó Pai. Mas que eles tenham certeza de que já abandonaram a vida pecaminosa, que já lutaram contra toda e qualquer tentação, que estão correndo com perseverança e com os olhos fixos em Jesus. E tem em Jesus como o maior exemplo daquele que não desistiu. Deus Pai, também oramos por essas pessoas que ainda não te conhecem, muitos familiares nossos, Senhor, que estão aí brincando nesse carnaval, correndo uma corrida, Senhor, que vai levar para um lugar onde, Senhor, haverá sofrimento eterno. Resgata-os, Senhor. Encontra-os, assim como tu encontraste Paulo lá no caminho de Damasco. Tira as escamas dos olhos, Senhor, e faz-nos enxergar o verdadeiro autor e consumador da fé, aquele que tem solução para todas as coisas. Nos guarda nosso lar, guarda a nossa vida, guarda os nossos nesses dias, Senhor. Que a nossa alegria seja o Senhor e nada mais. E que nós estejamos preparados, Senhor, para correr a boa corrida. E um dia seremos abraçados por Ti pessoalmente. E olharemos no Teu olho, face a face. E vamos viver na eternidade contigo. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Não posso deixar a bênção apostólica sobre a tua vida nesse dia. Eu te peço, estenda a tua mão nessa direção e eu declaro sobre a tua vida que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, esteja contigo, esteja conosco. Não somente nesse domingo à noite, mas para todo o sempre. E que o Senhor nos ajude a percorrer a corrida que foi proposta por Ele. Em o nome de Jesus, amém. Fique em paz, meu irmão, fique em paz, minha irmã. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Aleluia.